Muito bem, pessoal. Na aula passada nós falamos sobre anamnese, as situações especiais de um paciente com azia e dispepsia, as características de diagnósticos diferenciais e algumas características especiais do tratamento do paciente que apresenta esses sintomas. Nessa aula nós vamos falar então das perguntas que devem ser feitas para o paciente com azia e dispepsia ou azia e má digestão e os principais tratamentos deste paciente. Então, se você não é inscrito no nosso canal, o que você está pensando? O que passa pela sua cabeça? Já se inscreva no canal, já ative as notificações, que toda semana tem aula nova aqui no nosso canal Farmacologia Fácil, de farmacologia, fisiologia, terapêutica e muito mais. E assim você fica por dentro de tudo e aprende com esse professor de barba branca toda semana aqui no YouTube. Então, vamos para a aula. Bom, pessoal, nós podemos dividir então as perguntas que devem ser feitas para o paciente com azia e dispepsia em 9 etapas, passando pelo tempo, pelas características e qualidades do sintoma, pela gravidade e intensidade, pelo ambiente aonde a pessoa está, pelos fatores que agravam e que aliviam o sintoma, sinais e sintomas associados, pelo perfil do paciente, história clínica e história farmacoterapêutica. Então a primeira pergunta é, as perguntas, na verdade, todas estão direcionadas para tentar construir um quadro clínico autolimitante. Então, por exemplo, se eu tiver a resposta do paciente, todas elas dentro desses quadrinhos verdes, né, eu tenho uma condição autolimitante e aí podem ser utilizadas drogas isentas de prescrição. Agora, se eu em algum momento cair para a caixinha vermelha, cair para os sinais de alerta, eu preciso encaminhar para o médico para uma avaliação mais rigorosa desse paciente, falando como um farmacêutico para vocês. Show? Então vamos lá então. É uma condição autolimitante e esse pensamento de condição autolimitante ou não também é feito pela clínica médica. No momento que se avalia inicialmente um paciente, se busca novos exames quando necessários. Esses novos exames normalmente são para confirmar um sinal de alerta. Então vale para todo mundo que trabalha na área da saúde. Então vamos lá. Primeira pergunta é o tempo. Se for menor ou igual a 7 dias, ou tiver até 2 vezes por semana os episódios apresentados no paciente, continua sendo uma condição autolimitante. Se passar de 7 dias, mesmo com ou sem tratamento, for mais de 2 vezes por semana e tiver azia noturna com duração superior a 3 meses, eventos noturnos com duração de 3 meses, é indicador de uma condição não autolimitante. Se eu passar pelo tempo, eu vou para a característica e qualidade. Uma sensação de queimação, por exemplo, na área substernal, abaixo do peito, que irradia em direção à garganta, causando gosto desagradável na boca, sensação de plenitude pós-prandial e distensão abdominal. Isso é sintoma autolimitante. Agora, se for uma dor e sensação de queimação no peito, que irradia para o pescoço, os ombros, os braços, principalmente se estiver associado a sudorese, dispneia, falta de ar, dor epigástrica intensa que afeta de modo significativo o dia a dia do paciente, por exemplo, ou uma dor intensa abdominal no quadrante superior direito com duração de pelo menos 30 minutos. Isso é uma condição não autolimitante e precisa ser encaminhado para o médico. Quanto à gravidade e à intensidade, se for um sintoma ou um sinal, azia e dispepsia, que não limita a realização das atividades diárias, é uma condição autolimitante. Agora, se limita de forma intensa a realização da atividade diária, se ocorre uma diminuição da produção do trabalho e altera o sono do paciente, dificulta o sono, deve ser encaminhado para uma avaliação mais rigorosa. Quando nós falamos do ambiente ou em alguma situação que pode propiciar esse problema, quando se tem, então, o início do sinal acontecendo até 2 horas após a ingestão do alimento, durante o exercício físico, por exemplo, na posição de decúbito ou durante a noite, pode ser uma condição autolimitante. Agora, se ocorrer nas mesmas situações existentes na dor de caráter autolimitante, porém associado a outras características de alerta, então esses sintomas são considerados também não autolimitantes. Quando nós falamos em fatores que agravam e fatores que aliviam, sinais que pioram quando é uma condição autolimitante pode ser, por exemplo, quando o paciente se deita, se curva, ingere alimento específico, por exemplo,
alguns alimentos que causam gastrite mesmo, que aumentam a acidez que eu citei na primeira aula de azia e dispepsia, ou ainda quando se realiza uma refeição de grandes porções. Isso é uma condição autolimitante. Agora, quando se tem um sinal das mesmas situações autolimitantes que eu acabei de citar, né? Algumas delas causando, então, como possível agente causador. E se tiver alguma outra situação de alerta, esses fatores causadores também podem ser considerados, então, um fator não autolimitante. Quando nós falamos em perfil do paciente, história clínica e farmacoterapêutica, nós temos algumas características que têm que ser levadas em consideração. Quando não se tem nenhum alerta nesse sentido, nós podemos finalizar o nosso entendimento com uma condição não autolimitante passível de tratamento não medicamentoso e medicamentoso com fármacos isentos de prescrição. Agora, eu vou listar para vocês algumas características que, na verdade, reforçam o que a gente já trabalhou na aula passada e que vão confirmar que não é um quadro autolimitante que deve ser encaminhado para um especialista. Olha só. Dor epigástrica intensa associada aos sintomas autolimitantes de azia e dispepsia, tá? Dor epigástrica intensa, disfagia, odinofagia, sibilância, sensação de afogamento, sintomas brônquicos recorrentes como dispneia, febre também, rouquidão, tosse recorrente. Isso tudo, pessoal, são sintomas que podem ser fruto de uma doença do refluxo gastroesofágico, de uma hérnia de hiato, onde se tem uma regurgitação intensa de ácido clorídrico do nosso estômago. Além disso, anemia, emagrecimento progressivo não intencional, linfadenopatia, náusea, vômito, diarreia. Por exemplo, quando for crianças menores de 4 anos de idade, grávidas que não têm melhora depois do tratamento não farmacológico, idosos frágeis que dependem do cuidado de um cuidador para o seu dia a dia, quando se tem pirose de instalação recente, por exemplo, depois dos 50 ou 55 anos, lá já na idade mais avançada. Quando se tem histórico familiar que podem gerar dúvida quanto à origem dessa azia e dessa dispepsia. Como, por exemplo, pacientes que tenham familiares que tiveram adenocarcinoma gástrico, câncer esofágico, câncer gástrico, pancreatite prévia, tanto no paciente quanto no histórico familiar, pacientes com diagnóstico de insuficiência renal aguda ou doença renal crônica. Então são sintomas, são quadros clínicos que agravam o sintoma da azia e da dispepsia. E por fim, quando o paciente utiliza medicamentos que podem causar esse sintoma, como os anti-inflamatórios não esteroidais, como o ácido valproico, alendronato de sódio, anticoagulantes orais, corticoides, quetiapina, quinolona, olanzapina, risperidona, sibutramina, são fármacos que sabidamente alguns dos fármacos, que sabidamente podem causar azia e má digestão. E claro, quando se conversa com o paciente, quando se tenta extrair os dados clínicos do paciente, se entende que muitas vezes o paciente já vem tratando a azia e dispepsia por um longo período, com antiácidos, não apresentando melhora, testando inibidores da bomba de próton e também não apresentando melhora. Então, quando se tem o tratamento dessa condição e a não melhora do sintoma, é sinal que ele não é um sintoma autolimitante e realmente precisa ser avaliado por um especialista. Bom, então quais são os medicamentos mais empregados no tratamento da azia e da dispepsia? Vou colocar aqui na tela para vocês, então, novamente, aquele fluxograma que eu citei para vocês, que eu utilizei na primeira aula de azia e dispepsia. Então vamos lá, olha só. A primeira coisa que deve ser feita é a tentativa da utilização de um tratamento não farmacológico. Então, no plano de cuidado do paciente, a primeira evolução que deve ser feita é essa, terapia não farmacológica. Depois, a terapia farmacológica. Então, o que nós temos de terapia não farmacológica para o paciente? Olha só. Estimular a redução do peso em pacientes com sobrepeso ou obesos, recomendar a mudança nos hábitos alimentares, mudança nos hábitos alimentares tanto em frequência quanto em volume, orientar o paciente a evitar o uso de roupas ou acessórios que apertam a região abdominal, estimular a redução ou a cessação
tabágica e encorajar o paciente a participar de programas para esse fim, caso não consiga fazer por conta essa prática. Evitar o consumo de produtos desencadeadores, como o refrigerante, como os alimentos que eu citei na primeira aula, que podem causar azia e dispepsia. Orientar o paciente a evitar o autotratamento, né, a automedicação com anti-inflamatórios esteroidal. Por quê? Porque os anti-inflamatórios não esteroidais, eles acabam diminuindo a produção de muco estomacal, porque bloqueiam a COX-1, uma enzima produtora de muco estomacal. E isso pode gerar, é uma das principais causas do surgimento de gastrite por medicamentos nos dias de hoje. Informar sobre o tratamento com acupuntura, que pode ser muito útil para o paciente com problemas gástricos, e recomendar a elevação da cadeira da cama quando se tem um evento da gastrite, para melhorar então o fluxo de ácido clorídrico. E quando nós falamos em terapias farmacológicas, nós vamos ter o tratamento principalmente de antiácidos. Temos aqui hidróxido de magnésio, hidróxido de alumínio, carbonato de cálcio, salicilato de bismuto monofásico e outros. Esses são os fármacos que podem ser utilizados isentos de prescrição para condições autolimitantes. Então, se nesse quadro que eu mostrei agorinha para vocês, o paciente se manter na coluna verde, ou seja, em uma condição autolimitante, ele pode utilizar, ele é candidato a utilizar, se ele se enquadra na idade, nas características autolimitantes, utilizar um desses 4 antiácidos. Vamos para algumas características, então, dos antiácidos. Os antiácidos em ordem decrescente de capacidade de neutralizar, dada a quantidade de ácidos, são, olha só, carbonato de cálcio com a maior potência, bicarbonato de sódio, sais de magnésio e sais de alumínio. Sais de sódio são muito solúveis e têm ação rápida, porém curta, muito rápida mesmo. Entretanto, embora o bicarbonato de sódio efetivamente neutralize o ácido, as cargas álcalis e sódio podem representar um risco para pacientes com insuficiência cardíaca e renal. Por isso que, na primeira aula, eu falei do risco da doença renal em pacientes que vão utilizar antiácidos, então fique ligado. Sais de magnésio e alumínio são menos solúveis e têm início mais lento, porém mais duradouro. Sais de cálcio têm vantagem no início do efeito rápido, assim como ação prolongada, então são mais rápidos que os outros e ficam mais tempo agindo. É melhor tomar o antiácido cerca de 1 hora depois de uma refeição, já que o ritmo do esvaziamento gástrico fica mais lento e o antiácido poderá, por conseguinte, permanecer mais tempo no estômago. Assim, os antiácidos podem atuar por mais de 3 horas em comparação com apenas 30 minutos a 1 hora quando usados antes das refeições. Então essa é uma orientação básica para quem vai utilizar então um antiácido no tratamento da acidez gástrica e da gastrite. Muito bem, hidróxido de magnésio. Então, aconselho o paciente a agitar o frasco antes de administrar, informar que repetidas doses podem causar sintomas de diarreia se ele utilizar por muito tempo, isso é o hidróxido de magnésio, advertir o paciente que os antiácidos podem interferir na absorção de outros fármacos quando administrados concomitantemente, não pode ser deixado de lado essa informação, instruir o paciente que faça um intervalo de cerca de 2 horas antes das administrações, entre as administrações do hidróxido de magnésio, e advertir que o antiácido não deve ser usado por um período superior a 14 dias. Pode ser usado na gravidez, compatível com a amamentação e utilizar com cautela quando houver dieta restrita de magnésio, doença neuromuscular, função renal comprometida e situação em que haja risco de hipermagnesemia. Muito bem, hidróxido de alumínio. Aconselhar o paciente a agitar o frasco também, assim como nós falamos no hidróxido de magnésio. Advertir o paciente possível aparecimento de constipação intestinal, então um efeito contrário ao hidróxido de magnésio, e por isso que alguns líquidos eles trazem o hidróxido de alumínio e o hidróxido de magnésio, porque assim você tem um combate da constipação com o efeito diarreico do outro fármaco, então tenta equilibrar esse efeito. Informar então ao paciente que doses frequentes podem causar obstrução intestinal, pode reduzir o efeito da constipação, por exemplo, o que eu já disse, administrar junto com o hidróxido de magnésio, e muitas formulações então já trazem essa associação. Da mesma forma que no primeiro antiácido, advertir que não deve ser utilizado por mais de 14 dias e também aguardar então o tempo certo para utilizar durante a refeição.
Pode ser utilizado na gravidez, no entanto, avaliar a necessidade quando se tem constipação pelo uso do fármaco e é compatível também com a amamentação. Carbonato de cálcio. É importante, quando se utiliza o carbonato de cálcio, informar que o medicamento pode causar erupções ou flatulência. É muito comum o paciente apresentar esse tipo de efeito adverso com o uso do carbonato de cálcio. Instruir que o paciente deve comunicar o aparecimento, por exemplo, o aparecimento de sinais ou sintomas de uroletíase. Exemplo, dor intensa na região lombar, poliúria e hematúria. Advertir o paciente que o antiácido vai interferir novamente, a absorção de fármacos e nutrientes e ele deve aguardar no mínimo 2 horas para a administração das doses também do carbonato de cálcio. Deve ser evitado durante a gravidez e durante a amamentação. Salicilato de bismuto monofásico. Aconselhar também na agitação do frasco para a emulsificação do produto, informar o paciente que o medicamento pode causar o escurecimento temporário, mas é inofensivo da língua e das fezes, instruir o paciente que qualquer sinal de neurotoxicidade, como fala arrastada, tontura, letargia, desorientação, hiperreflexia, convulsões e coma, especialmente quando administrado em doses elevadas, deve-se interromper o medicamento e procurar o médico. Pode ser usado durante a gravidez e deve ser evitado na amamentação. Lactentes, crianças têm maior risco da toxicidade do salicilato de bismuto e utilizar com cautela em pacientes com gota, diabetes, úlcera hemorrágica, hemofilia e outras afecções hemorrágicas ou insuficiência renal. Pacientes com colite, por exemplo, e outras alterações da mucosa gastrointestinal podem apresentar aumento da absorção do bismuto e assim gerar os efeitos tóxicos dele. Se for escolher, pessoal, algum antiácido, o salicilato de bismuto monofásico ele não é mais empregado assim comumente e os outros 3 são muito mais empregados no dia a dia com muito menos risco de intoxicação. Por fim, para não deixar vocês com essa dúvida, eu citei algumas vezes que o uso de antiácido pode interferir também em absorção e causar interação medicamentosa. Bom, eu trouxe uma lista perfeita para você que gosta de ter facilidade na hora de aprender esse tipo de conceito das principais interações na absorção com o uso de antiácidos. Então vamos lá, vou citar alguns para vocês aqui, mas vocês podem tirar um print da tela dessa lista que vai ficar com certeza, vai ser usada por vocês várias vezes. Lembrando, se você é aluno da nossa plataforma Farmacologia Aplicada R2A, esse material vai para dentro da nossa comunidade, então você vai ter esse PDF para poder fazer download nos próximos dias. Então, fique tranquilo que esse material você já tem. Se você não é aluno da plataforma Farmacologia Aplicada R2A, você está por fora completamente e isso você está a um clique de se tornar aluno. É só clicar no link aqui embaixo e vir para a sala de aula. Embaixo desse vídeo tem o link da plataforma. Então vamos lá. Quais são as interações medicamentosas dos fármacos antiácidos? Fexofenadina, alandronato de sódio, fosfatos orais, propanolol, levotiroxina, gabapentina, cetoconazol, norfloxacino, ticlopidina, tetraciclina, alopurinol, felodipino, hidroclorotiazida e doxiciclina. Então esses são os principais fármacos que sofrem interferência na absorção pelo uso de antiácidos. Assim como eles têm que ser administrados 1 hora depois da refeição, eles também devem ser administrados longe do uso desses medicamentos se a pessoa utiliza continuamente algum deles. Porque aí você evita o efeito na absorção do fármaco em concomitante ao antiácido. Muito bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula, espero que vocês tenham curtido esse modelo de aula com fluxogramas. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem colocar aqui nos comentários. Se vocês querem que eu traga outros conceitos de condições autolimitantes, é só mandar o recado aqui nos comentários. Podemos falar de várias condições autolimitantes, como cefaleia, diarreia, dor lombar, dismenorreia, febre. Então é só você pedir que eu traga o conteúdo para você aqui no nosso canal. Não esqueça de se inscrever, ativar as notificações e se preparar para a próxima aula da semana que vem. Tchau, tchau, pessoal!